é Vitória e eu vou falar sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. O gênero do livro é o romance e o estilo de época é o pré-modernismo. A história acontece durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, na Revolta da Armada, em 1893, época da República Velha. O espaço é o Rio de Janeiro, o narrador é em terceira pessoa, onisciente, a editora é Martin Fares, e o livro foi publicado em 1911. Lima Barreto, ele foi um jornalista e escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e crítica literária. Ele foi um importante escritor do pré-modernismo. Ele nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881 e sofreu preconceito a vida toda por conta da sua cor e morreu em 1922. O livro conta a história de Policarpo Quaresma, que é um patriota apaixonado pelo Brasil, um simples homem sem muitas posses que trabalha no arsenal da guerra. Ele comprou a patente de major e é conhecido como Major Quaresma, um subsecretário do arsenal da guerra. Na primeira parte do livro, o livro se divide em 3 partes. Policarpo tenta salvar o Brasil através da cultura. Ele diz que o Brasil tem a cultura mais rica do mundo e assim ele tenta aprender o violão, sendo que nessa época o violão era dito como algo marginal, coisa para desocupado. Mesmo assim, Policarpo ele tenta aprender o violão e as modinhas para valorizar a cultura brasileira. Porém, ao estudá-las, ele descobre que elas não eram bem brasileiras, mas importadas. Então, mesmo ele muda seu foco e ele passa a estudar os costumes tupinambás. Policarpo ele começa a estudar cada vez mais o Tupi-Guarani e ele manda como proposta para a Câmara dos Deputados que o Brasil adote como língua oficial o Tupi. Por conta que a língua portuguesa ela não é brasileira e ela é de Portugal. E esse seu fanatismo exacerbado faz com que ele seja incompreendido e muitas vezes ridicularizado. Em um determinado momento, Policarpo ele manda por engano para o ministro da Guerra um documento em Tupi-Guarani. Ele estava praticando Tupi-Guarani e em vez de mandar em português, ele acaba mandando em Tupi. Isso acaba sendo a gota d'água, aposenta Policarpo por invalidez e o mandam para o hospício. Policarpo ele vai para o hospício e quando ele volta mais apaixonado pelo Brasil. Na segunda parte do romance, Quaresma tenta salvar o Brasil através da agricultura. Ele compra uma chácara, a Chácara Sossego, no interior do Rio de Janeiro, para provar que o Brasil tem a melhor terra do mundo e começa a comprar livros sobre agricultura e estudar sobre agricultura, mas a sua chácara acaba indo à falência por 3 motivos. O clientelismo dos políticos, pois Policarpo ele não entra na corrupção dos políticos, e eles começam a persegui-lo e cobrar mais e mais impostos de Policarpo. O segundo motivo é a deficiência agrária. As terras não eram férteis ou apropriadas a todo tipo de plantio que Quaresma tenta produzir. E o terceiro motivo foram as formigas saúvas que destroem as suas plantações de milho e de feijão. E na terceira parte do livro, a Revolta da Armada, que é a revolta sofrida por Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. E Policarpo, como patriota, quando ele sabe disso, ele manda um telegrama dizendo que segue para o Rio de Janeiro para defender Floriano Peixoto. Ele alista-se em defesa de Floriano e após 4 meses de revolta, Policarpo acaba se ferindo e ao fim da revolta, que dura 7 meses, ele é designado por Floriano Peixoto para ser carcereiro de uma prisão na Ilha das Enxadas. Um certo dia, Policarpo é visitado por um emissário que manda matar os prisioneiros, executar os prisioneiros. E Policarpo ele fica indignado, ele manda uma carta para Floriano Peixoto dizendo que isso não pode acontecer. São inimigos políticos e ideológicos dele, mas são brasileiros e não podem ser mortos assim a eles. Ele manda Floriano vir resolver isso, pois ele achava que Floriano ele não sabia do que estava acontecendo e Floriano ele vai e prende Policarpo e depois manda matarem ele em um paredão por um crime de pensamento, um crime ideológico. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma, que é morrer pelas armas do país que ele tanto amou e tanto defendeu. Bom, agora eu vou falar sobre as características físicas dos personagens principais segundo o livro. Policarpo ele era um homem pequeno, magro, que usava pincenez. Olga, a afilhada de Policarpo, era pequena, muito mesmo. Havia em seus traços muita irregularidade, ela tinha também grandes olhos negros e luminosos. E a Adélia, que é a irmã de Policarpo, ela era uma bela velha de corpo médio. O triste fim de Policarpo Quaresma faz uma crítica ao ufanismo ingênuo surgido no final do século XIX e início do XX no
Brasil. Esse nacionalismo ufanista é o orgulho exagerado que alguns brasileiros possuem no Brasil, e como Policarpo Quaresma, de forma a ver o país sem um devido olhar crítico. Lima Barreto também faz uma crítica à burocracia vivida na época, que a burocracia era vista como algo ruim pelas disfunções burocráticas, que é a burocracia em excesso, o vai e volta de documentos, que acaba sendo ineficiente. Também há uma crítica aos pseudo-intelectuais que tinham diploma, mas não tinham conhecimento, e no livro julgam Policarpo por ele não ser um doutor e possuir muitos livros. Um exemplo disso é o trecho que no livro Doutor Cegadas ele fala a seguinte frase: se não era formado, para quê? Pedantismo. E também faz uma crítica aos preconceitos. Pode-se fazer uma relação, pode ser um paralelo da ridicularização e da incompreensão vivida por Policarpo e o preconceito racial vivenciado por Lima Barreto. E tanto Policarpo como Lima Barreto eles foram internados em hospício. E o livro aborda também questões como o clientelismo e as questões políticas. O livro possui discurso indireto e livre. Lendo o livro pode-se perceber que o narrador ele possui uma antipatia por Floriano Peixoto e por todos os próximos dele, exceto por Policarpo Quaresma. O narrador ele é aquele que sabe de tudo, inclusive do que se passa na cabeça de seus personagens. Um exemplo disso é um trecho do livro. Desde os 8 anos que o tal patriotismo o absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios, eram grandes, pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas tentativas agrícolas? Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma.